Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Ai, agora fica bem caloroso, né? Eu comecei falando como é bom estar aqui nessa tarde calorosa em Brasília, né? No dia 29 de outubro de 2023, para darmos prosseguimento à nossa jornada de estudos sobre a medicina dos chakras, sobre a visão médica espírita. E é claro que isso é uma parceria que a gente fica muito honrada entre a Associação Médica Espírita do Distrito Federal, da qual nós fazemos parte, e a Comunhão Espírita de Brasília. E nós temos um time aqui bem legal, né? Eu sou a Fabíola, aqui nós temos a Gilda, que é psicóloga, nós temos a Débora, que também é médica, cardiologista, e a Georgiana também, que é médica, gineco-obstetra. E eu sou médica, pneumologista. Então, nós temos um carinho muito grande, uma alegria de estarmos aqui para nós darmos prosseguimento. E como a gente sempre faz, né, antes da gente começar, a gente vai pedir a Georgiana para fazer uma leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Em seguida, a gente vai passar a prece para a Débora e aí nós vamos iniciar com a apresentação que eu vou fazer da Gilda para esse nosso encontro de hoje. Hoje, o tema que saiu é perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei cada irmão? Perdoar-lhes não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis uma dessas palavras de Jesus, que mais deve atingir a vossa mente, que se fala mais alto do vosso coração. Comparar essas palavras de misericórdia com a tarde da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que Jesus dá aos seus discípulos, e encontrarei sempre o mesmo pensamento. Jesus, justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que os torna invulneráveis contra o ataque, os nossos procedimentos e as injúrias. Serás brando e humilde de coração, não medindo jamais as coisas com atitude. Farás o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem ele que te perdoar frequentemente, e conta o número de vezes seu perdão desce para pagar tuas faltas. Escutaram todos essa resposta de Jesus, como Pedro, aplicai-a a vossa vida. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos, mesmo de vosso amor. Daí, porque o Senhor vos restituirá, perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meu bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo, da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, está voltado sempre para vós, e continua com amor a tarefa ingrata que começou a desde os séculos. Perdoai, pois, aos vossos irmãos, como tendes necessidade que eles vos perdoem. Se os seus atos vos foram pessoalmente prejudiciais, não motivam mais para seres indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haveria nenhum em relevar os erros de vossos irmãos, se eles não houvessem feito senão ofensas leves. Espíritas, não ouvideis jamais de que, tanto por palavras como por ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vós vos dizeis espíritas, sedes, pois, ouvidai o mal que vos pode fazer, e não penseis senão uma coisa, que podeis realizar. Aquele que entrou nesse caminho dele não deve se afastar disso pelo pensamento, porque sois responsáveis dos vossos pensamentos. Deus conhece. Fazei, pois, que eles estejam despojados de todo sentimento de rancor. Deus sabe que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, aquele que pode cada um de conhecer dizendo: nada tenho contra o próximo. Simeão Bordeaux, 1872. Meus amigos, vamos orar.
aqueles que se sentirem à vontade, quiserem fechar os seus olhos. Vamos nesses instantes serenando os nossos corações, entrando em conexão com este ambiente que foi cuidadosamente preparado para nos receber. E elevando os nossos pensamentos a Deus, que nós podemos, Senhor, ajuda-nos para que nesses instantes possamos ter o nosso entendimento aclarado, a nossa sensibilidade desperta, para que tudo aquilo que a espiritualidade superior nos enviar nesta tarde, que possamos assimilar, internalizar e utilizar como elemento de transformação das nossas vidas. Agradecemos a oportunidade de aqui hoje estarmos e alegres rogamos o amparo necessário para todo o tempo do nosso encontro, dizendo: se conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Bom, hoje, como está dentro da nossa programação, nós vamos prosseguir com o estudo do perispírito, com a expositora hoje, a facilitadora, que vai ser a nossa querida Gilda, né, que é psicóloga, trabalhadora aqui nessa casa, também membro da Associação Médica Espírita do DF. E aí a gente pode perguntar: poxa, que hora que nós vamos falar do chakra, do centro de força, né? Mas aí eu fico sempre, a gente fica, né, deixando aquela sensação, porque na verdade, para que nós possamos entrar dentro desse assunto que vai ser pormenorizadamente estudado ao longo da jornada, é necessário que nós tenhamos uma base sólida do conhecimento para que a gente possa entender a necessidade de compreender como seriam essas forças que são próprias do nosso ser, como ser transdimensional. Então, podem ficar tranquilos. Nós vamos chegar na nossa jornada começando. Nós estamos na base ainda da montanha, mas quando a gente começar a dar os primeiros passos, vocês não vão querer parar, tenho certeza. Porque aí já vai todo mundo estar com as suas bagagens devidamente preparadas, tá bom? Então, com a palavra agora, nossa querida amiga Gilda. Ok. Boa tarde, pessoal. É um prazer estarmos juntos novamente. Um mês passou muito rápido, mas estamos aqui ainda para não ver os chakras, né? Mas para ver algo sobre os chakras ainda, né? Como o Padre falou, que é a base aí do nosso estudo. Vamos lá. Então, hoje a gente está chamando esse nosso ponto de perispírito 2, né? Porque nós vimos muitas coisas sobre o perispírito na condução da aula que a Débora deu no mês passado. Nós falamos então sobre o perispírito, no nosso ponto passado, e nós estamos chamando esse encontro de hoje de perispírito 2, porque nós trouxemos um pouco mais de informações que começa a entrar em convergência com aquilo que a gente pretende, estudar os chakras, né, dentro dessa visão médico espírita, se aprofundando cada vez mais em temática. Bem, a nossa agenda de hoje, né, então, os passos da nossa jornada, a nossa condição anímica, perispírito, pensamento e vontade, também perispírito e mediunidade. Então, vamos falar desses três elementos como desdobramento daquilo que a gente falou sobre perispírito. Vocês estão me ouvindo bem? Pode chegar mais perto. Vou aumentar aqui então, porque se chegar muito tempo ele começa a dar um efeito, né? Então, a nossa querida Débora falou, né, sobre o princípio de tudo, né? Ela falou sobre a Trindade Universal, Deus, Espírito e Matéria, falou sobre o Espírito, a Matéria, detalhou um pouco mais sobre o
cósmico universal, das variações e modificações possíveis, né, desse fluido, que nós não conhecemos a natureza, a gente sabe, pelo livro dos Espíritos, que apenas é uma matéria quintessenciada. E a Débora falou bastante também sobre o perispírito, né? As suas características, de onde vem o perispírito, de onde ele é tirado, as diversas combinações, a natureza variável, né? Isso também foi bastante interessante que a gente ouviu de Débora, sobre a evolução moral da alma ligada a essa questão da natureza variável e também condições da região do planeta para se configurar o nosso perispírito. E também ela falou sobre as propriedades do perispírito. Essas propriedades vai pautar muita nossa fala, principalmente hoje, acerca da mediunidade, porque são essas propriedades, atributos do perispírito, que permite que a gente possa expressar a nossa mediunidade, as diversas formas de expressão da nossa mediunidade, entre outras coisas. Então, nós marcamos ali a expansibilidade, que é a propriedade que a gente mais conhece, para que a gente possa realizar os trabalhos, notadamente aquelas mediunidades que a gente mais conhece, né? Psicofonia, psicografia, sonambulismo, enfim. E esse quadro a gente trouxe mais para poder ilustrar. Débora falou muito sobre a questão do perispírito e falou dessas propriedades e falou também sobre essa variabilidade. Tudo isso no sentido da gente começar a ter esse olhar para as provas da existência do perispírito e da sobrevivência do espírito. Nós, espíritas, estamos convencidos disso. Mas, vamos dizer, a ciência positiva não trabalha nessa perspectiva ainda. Então, aqui nós tiramos esse quadro lá da obra de Leon Denis, O Problema do Ser, o Destino e da Dor, onde ele coloca duas vertentes comprobatórias da existência do espírito, objetivas e subjetivas. E ele elenca vários fenômenos que a gente pode concluir que o perispírito existe. Né? Então, esse quadrinho, depois, se vocês quiserem, a gente pode enviar lá para o Google. Mas eu achei extremamente interessante para que a gente possa, então, nos certificar e confirmar a existência do perispírito a partir de todos esses fenômenos que existem há muito tempo, né? No século XIX, notadamente, porque foi quando começaram a surgir algumas pesquisas, mas já tinham surgido anteriormente. Bem, então aqui a gente já entra no tema de hoje, né? Com tudo isso que a gente tem trazido sobre a questão do perispírito. Nós exaltamos aqui a nossa condição anímica, nesse sentido, condição anímica, no sentido de que a parte daquilo que nós detemos para além da criação, onde é de nossa responsabilidade executar como seres imortais em desenvolvimento em uma das possibilidades. Bem, então, lá na obra Nos Caminhos da Mediunidade, Emmanuel, prefaciando essa obra, ele fala que quanto mais avança na ascensão evolutiva, mais seguramente o homem percebe a inexistência da morte como cessação da vida. Mais do que nunca reconhece-se uma consciência retida de forças e fluidos provisoriamente aglutinados para fins evolutivos. Essa fala de Emmanuel, ela nos remete mesmo ainda para um mundo a ser descoberto dentro dessa questão espiritual que nos envolve, dentro das nossas possibilidades de desenvolvimento como seres imortais. Quando ele fala aí de forças e fluidos, né, retidos provisoriamente, né, ele certamente está se referindo a essa nossa atual condição material no planeta de próprias criações ainda, mas ele também nos remete à questão da ascensão evolutiva, né, que na medida em que a gente avança, ainda que aglutinados nesse corpo, nós ainda percebemos que existe algo para além dessa matéria. Então, ele coloca aí essa perspectiva de que, mesmo mergulhados na carne, mesmo com as nossas limitações de
percepções sensoriais, nós temos essa oportunidade de ascender evolutivamente dentro dessa perspectiva do homem mortal. Bem, na obra O Pensamento de Emmanuel, com Martins Peralta, ele diz que o espírito encarnado é inteiro de si mesmo, restaurador do seu passado, construtor do seu destino. Isso tem também a ver com aquilo que Débora falou acerca das propriedades do perispírito, das qualidades do perispírito, que quanto mais rarefeito o perispírito, mais é um indício de que a gente está recorrendo aos recursos transcendentais da vida para nos depurar, e o contrário também é verdade. Quanto mais denso o nosso perispírito, mais trabalho a gente tem a fazer. Então, nós é que determinamos, então, toda essa caminhada nossa evolutiva e tudo que nos acontece em termos de reconfiguração, formatação ou configuração do perispírito, inclusive quando a gente reencarna e também quando a gente permanece aqui, é exclusiva responsabilidade nossa. Bem, o bom é que Gabriel Delany, lá na obra dele, A Evolução Anímica, é que, mediante uma evolução ininterrupta, o espírito pensante conquista lentamente a sua individualidade, elevando-se por uma série de reencarnações para destinos mais elevados. E isso se constitui para a gente uma promessa bastante luminosa, né? E isso nos remete também ao nosso destino. Para onde nós estamos indo, para que caminho é esse que a gente vem trilhando? Nós não estamos trilhando um caminho somente de recuperação, vamos dizer, das nossas mazelas acumuladas durante várias reencarnações, mas nós estamos em um caminho com destino fatal, como Joana de Anjos diz, que a nossa única fatalidade é essa evolução. Então, pouco a pouco, quer queiramos ou não, nós vamos avançando lentamente nesse caminho evolutivo, né? Conquistando a nossa individualidade, nos diferenciando, né, dos movimentos de massa, nos diferenciando quanto pensamento, quanto ser pensante, princípio inteligente. Bem, ainda em relação à nossa condição e evolução anímica, né, que diz respeito à nossa responsabilidade, né, à nossa transcendência que nos foi dada como legado da nossa criação, nós temos a divina lei do progresso, né? Como eu disse, ela age inexoravelmente em favor de todos nós, né? Isso é da lei, vamos assim dizer. Está lá no livro dos Espíritos, né? Que é da lei, tudo progrida. Então, nós estamos também dentro dessas progressões de todas as coisas. O mundo progride, o planeta Terra está progredindo, está mudando as suas vibrações para outro patamar, e nós também estamos progredindo lentamente. Os reinos de todas as naturezas, de toda a natureza também vem progredindo. Então, nós mesmos, a nossa condição humana, né, nós já progredimos em relação aos outros reinos. Nós adquirimos, conquistamos a inteligência, o livre-arbítrio, a consciência, né, e ela cada vez mais progride em ascensão. Joana fala muito da questão de nos tornar conscientes, porque não só basta nós termos a inteligência e o livre-arbítrio, né? Essa consciência ela precisa se ampliar para mais, ela precisa ser um pouco mais elastecida para que a gente possa perceber as nossas possibilidades e agir o mais breve possível em relação a essa nossa própria responsabilidade de ascensão espiritual, ascensão em direção a essa fatalidade única que todos nós temos. E os recursos que nós temos são esses, né? Nós falamos aqui, Débora falou sobre o fluido vital, essa força que todos nós temos, né? Que nós detemos todos os nossos corpos justapostos, todos a serviço aí da nossa evolução, com um recurso potente, né, que nós temos para que a gente possa fazer essa caminhada de uma forma segura e com a nossa participação. Então, o perispírito, que é formado de fluido universal, uma matéria, né, como a gente diz, Débora disse também, quintessenciada, que a gente ainda não sabe exatamente qual a natureza dela, mas o fato é que é algo que nos permite transitar entre mundos de uma forma bastante
assertiva, vamos assim dizer. Porque nós não temos todas essas configurações para que a gente tenha apenas essas configurações. Elas existem para que a gente possa penetrar em ambientes talvez nunca antes penetrados por nós, em nenhuma outra encarnação, para que a gente possa lá buscar esse certificado, esses recursos divinos que existem em nós, e a partir daí a gente despertar, fazer esse giro, mais do que uma transformação, a gente fazer uma metamorfose daquilo que a gente foi até então, para que a gente possa ser algo muito mais do que se espera que sejamos. Nós mesmos esperamos que sejamos. E a mediunidade também se constitui de um recurso, né? É uma percepção extracorpórea que também nos foi presenteada, a mediunidade, todos nós sabemos, né? Muitos de nós até, em algum momento da nossa existência, com quem tem mediunidade mais ostensiva, pode até ter achado, ter considerado como algo que não seria bom naquele momento, pelas preocupações que a mediunidade traz. Ou outros, por não ter mediunidade mais ostensiva, pensar que poderia ter esse recurso para ajudar em alguma situação dessa caminhada evolutiva. Mas o fato é que a mediunidade nós já sabemos, né? Médicos somos todos nós, porque ela diz respeito às percepções extracorpóreas. E isso é um recurso muito poderoso que nós temos também. E temos os pressupostos crísticos, né? Quando a gente fala disso, a gente está falando dos ditames seguros de Jesus, para que a gente pudesse caminhar de uma forma mais segura aqui nesse planeta. Quando ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Então, nós caminharemos certamente mais seguros. E tantos outros recursos que a gente vai falando no livro. E lá na Gênesis, né, capítulo 14, aí a gente já entra aí na temática que é espírito, pensamento e vontade. Essa temática, né, a gente aliar o perispírito, pensamento e vontade, vem nesse sentido também. Né? Quando a gente fala de evolução anímica, a gente fala de decisões, dessa capacidade que a gente tem de modificar, inclusive o nosso perispírito, de modificar o pensamento, de modificar a vontade, de dar uma orientação a esses recursos. Né? Então, a gente trouxe a questão do perispírito, pensamento e vontade dentro desse contexto. Então, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico como um espelho, tomando ele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Desse modo é que os mais secretos componentes da alma do envoltório fluídico. E algo tão sutil e, ao mesmo tempo, tão direto, né? Imagina nossos pensamentos impactando o nosso envoltório fluídico. Né? E aí tem aquela máxima que nós espíritos costumamos falar, né? Somos o que pensamos. E na verdade nós formatamos. E mantemos nosso perispírito, as suas qualificações, as suas emanações vibratórias por meio dos nossos pensamentos. Nossos pensamentos é que nos traz a nossa condição vibratória. Então é algo bastante sutil, bastante sério, né? Nesse sentido, a gente alça o pensamento a uma categoria bastante importante dentro desse nosso contexto. Não basta somente a gente ter o perispírito bem formado, ou ter trazido o perispírito de tal ou qual forma. O fato é que a gente precisa transitar com esse perispírito da melhor forma possível com aquilo que a gente já detém. E o pensamento faz parte importante desse contexto. Bem, aqui essa tela tem a ver, vou voltar um pouquinho, ó, desse modo é que os mais secretos movimentos da alma entendem o envoltório fluídico. As pessoas podem não me ver, né? O que eu sou, o que a Gilda é, porque o que eu penso, como a pessoa que eu sou, a minha natureza, se a minha natureza é violenta, se a minha natureza é boa, se uma pessoa maledicente, porque nós estamos no mundo das formas, né? A gente consegue ver nós maquiadas, né? Nós bem arrumadinhas, simpáticas aqui nesse momento, mas o perispírito, ele denuncia isso, né? Nós não estamos vendo o perispírito um do outro, exceto algum clarividente que esteja aqui nesse momento. É possível vermos, né, o nosso perispírito. Mas se víssemos, nós constataríamos, né, que alguns perispíritos de nós mesmos, eles estão dissonante daquilo que a gente se apresenta, daquilo que a gente diz que é.
às vezes. Então, esses movimentos secretos da alma, né, é a forma como a gente se esconde atrás desse corpo. Mas o perispírito é aquele que denuncia, né? Então, para isso, nestes casos, eu considerar as recomendações do Cristo, né? Vigiai e orai, né? Para que não nos aconteça o pior. Ainda sobre o pensamento, né? Pensamento cria a vida que procuramos através do complexo de nós mesmos, né? E muitas vezes a gente pensa, né? Por que minha vida, né, caminha dessa forma? Porque eu atraio determinado tipo de coisa, ou pessoa, ou situação. Então, os espíritos, Allan Kardec, é bem peremptório nesse sentido, né? Demanda notadamente, né? Nós criamos a vida que procuramos através desse complexo. Então, aí entra a lei da afinidade da sintonia, né? Entra também a questão da vibratória, da nossa psicosfera pessoal, individual. E aí, até que nos identificamos um dia, no curso dos milênios, isso não pode ser desanimador, né, gente? Até porque nós viemos de muitas encarnações, né? Nós chegamos várias vezes aqui. Então, no curso dos milênios, um dia nós vamos chegar a essa perfeita identificação com o nosso Criador, dentro de um regime de totalidade. Essa identificação ela vai ser tão perfeita, né, que não vai existir mais essa necessidade nossa de ir em busca de nenhuma outra sintonia que hoje nós estamos acostumados, principalmente nós que estamos no planeta de provas e ações, a nos identificar, né, com aquelas questões passageiras, aquelas nossos temores, aquelas nossas emoções, né, que nos levam a algumas inseguranças que acabam por, às vezes, nos distrair do caminho. Então, mais um dia, né, isso aí também se constituiu uma promessa, nós nos identificaremos com essa sabedoria infinita, né, esse infinito amor de Deus, né, que se constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Né? Bem, e aqui a gente colocou o pensamento e a fisiologia do perispírito, no sentido mesmo de começar a perceber as funções do perispírito nesse contexto, né? Então, tal seja a viciação do pensamento, tal será a desagonia do centro de força. Porque o perispírito, ele funciona nas expressões de vida, dentro das impressões que ele passa para o corpo físico, por meio do centro de força, que está lá entre a terra e o céu. E o pensamento é a energia luminosa que se expande da alma por sua condição de elemento inteligente do universo. Então, nós vamos ver um pouquinho mais na frente, como fala da doutora Marlene Nobre, como que isso acontece, né? Como que isso é possível? Eu penso isso, repercute no meu perispírito, e a gente pergunta de que forma, né? Aqui está, por meio do centro de força, pela desarmonização do centro de força, caso esse pensamento seja considerado uma viciação. Se não for pensamento luminoso, né, uma energia iluminada, nós podemos pensar que esse centro de força ele estará em perfeitas condições de funcionamento. Bem, então o perispírito, né, ele exerce suas funções por meio do seu centro de força, que a gente conhece como chakras também, e o centro coronário ele é o mais importante centro de força que nós temos que o perispírito tem, dentro dessa funcionalidade, né? Dentro de tudo aquilo que o perispírito está destinado a realizar dentro desse nosso contexto de expressão do ser. Por quê, gente? Ele é o mais significativo porque ele recebe em primeiro lugar os estímulos do espírito. E ele tem um alto potencial de radiação. Nós já falamos aqui, Débora falou, o Papo falou bem muito também, que é um chakra na filosofia hindu considerado aquele lótus de 1000 pétalas. E a gente, quando fala isso, e não sei se você se lembra do primeiro vídeo que nós apresentamos aqui, as rotações, porque é algo em movimento, não é algo estático. Existe uma rotação dos centros de força de tal forma que eles se conjugam sob o comando, né, do centro coronário, e esse centro coronário ele é considerado um que tem a maior irradiação. Por isso que os hindus colocaram o óculos de 1000 pétalas. E é muito rápida essa rotação desse centro de força. Então, dessa forma, ele comanda os demais centros de
força, né? E ao mesmo tempo ele vibra com esse centro de força em regime de interdependência. Ao tempo que ele comanda, ele funciona em conjunto com esse centro de força. É isso que a gente vai ver muito aqui nos nossos encontros, né? Sobre os chakras, sobre os centros coronários. Bem, aí a gente entra, falamos do pensamento, né? Dentro desse contexto, da importância do pensamento, como recurso das nossas expressões, e a gente fala agora da vontade, né? Então, Emmanuel mesmo é um espírito que abraça muito essa temática, né, sobre pensamento e vontade, dentre outros, né? Mas a gente tirou aqui da obra dele Pensamento e Vida, né? Onde ele coloca que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante que coordena todos os setores da ação mental, dessa energia mental, né? É o gerenciador, né? Então, ela é adquirida à vontade no nosso processo evolutivo, né? Quando estávamos em outros reinos de vida, nós não tínhamos esse mecanismo, nós não tínhamos esse recurso. Isso é muito fácil para a gente perceber, que é animal doméstico. A gente percebe que nós damos o comando para eles, né? Eles têm um indício, algo de rudimentar, de deliberar e fazer alguma coisa, mas é muito mais no sentido mesmo instintivo, né, da raça animal, da genética do animal. Então, a gente acaba por conduzir aquilo ali. Agora, nós, quando nós adquirimos esse patamar, né, de chegar até o reino nominal, nós adquirimos a vontade, né, o pensamento, a vontade e a inteligência. E a vontade é considerado o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Então, quando a gente fala em gerenciamento, né, não é só dar o comando ali, é fazer todo o movimento mesmo, de articulando para que tudo funcione de uma forma harmônica, né? A ideia é essa. Se funciona de forma desarmônica, porque a gente está indisponível o propósito desses recursos. O fato é que a vontade é o impacto determinante de todas as manifestações da vida universal. Envolve pensamento, eletricidade e magnetismo, né? É o botãozinho, né, que decide o nosso movimento para lá ou para cá. E dessa maneira é que envolve também causas e destinos nossos, dependendo do botão que a gente apertar. Se apertarmos o botão errado, nós sofreremos as consequências dessa vontade. Se apertarmos o botãozinho certo, nós também vamos usufruir dessa decisão. E aí agora, terminando de falar sobre pensamento e vontade, vamos falar da mediunidade também como um dos recursos, né? Aliado ao perispírito. Tudo isso funcionando dentro das funcionalidades do perispírito. Bem, a mediunidade, ela desempenha, né, um papel importantíssimo, né, em todos os fenômenos espíritas. Isso aqui não é novidade para nós, né, mas nós que estudamos sobre mediunidade, trabalhamos em grupos de estudo, temos a nossa mediunidade. Então, hoje a gente percebe que todos os fenômenos espíritas têm o perispírito envolvido. Então, as relações entre os espíritos e os médiuns se estabelecem por meio dos seus perispíritos, né? Então, sempre há essa conjunção. Se a gente for estudar um pouco mais sobre os mecanismos da mediunidade, existe mesmo os mecanismos muito detalhados, né? A gente tinha até selecionado algo para trazer para vocês sobre o ato mediúnico. Eu não sei se é de Martins Peralta fala sobre isso, mas o fato é que ele fala exatamente aquelas questões que a gente já sabe, por isso que a gente acabou não trazendo. De que momento, né, a questão da aproximação do espírito, a ligação mental, depois a justaposição com o espírito, até ocorrer a manifestação em si, de tal forma que o espírito já consegue expressar todas as suas emoções, todo o seu sofrimento, e o médium consegue também, pela abertura que ele dá vazão para toda essa situação que está acontecendo ali. Isso dentro de um processo também considerado um médium preparado, né, todo um trabalho bem articulado. Bem, dentro dos mecanismos, então, da mediunidade, a mediunidade, por meio das propriedades do perispírito, proporciona a vivência de ampliação das percepções, né? E essas percepções, né, e
e aí eu tenho um viés de falar muito de psicofonia, né, por causa da mediunidade, né, exercida há muitos anos, mas nós podemos falar aqui da mediunidade, dos fenômenos anímicos mesmo, né? Então, assim, não somente mediúnicos, então, fenômenos anímicos. Então, as pessoas que têm uma mediunidade que a gente chama de desdobramento, né, de afastamento mais distante do perispírito, do sonambulismo, também está dentro dessas percepções. Assim, o fato é que assim que a gente se afasta, ou esse perispírito se distancia mais ou menos, nós já conseguimos perceber essa ampliação. E quanto mais afastado, mais ampliação dessas percepções. E o espírito, o médium faz isso pelos atributos de todo o ser, e não, faz pelos atributos de todo o ser, e não como um homem de uma parte do ser. O perispírito faz isso. Ou seja, quando o perispírito se afasta e começa a ter essas percepções mais ampliadas, não tem uma localização em si. Ou seja, por exemplo, na mente, pelo centro coronário. Aqui, no Livro dos Espíritos, na questão 257, diz que o perispírito percebe essa ampliação por todo o ser dele. Não está localizado apenas em um centro de força, apenas em um chakra. E aí, lá mesmo na pergunta 257, né, tem, e de que modo, né, eles atendem? E os espíritos respondem, é o que não sabemos. Mas levando uma hipótese, que isso ocorre por meio das vibrações moleculares que chegam no sistema sensorial, que é o próprio espírito. Mas a doutora Marlene Nobre, ela traz algo elaborado em cima disso. Até porque tem uma coisa maravilhosa na nossa doutrina, que nada está fechado hermeticamente em relação às informações que os espíritos trouxeram. Tanto que está ali, de que modo eles fazem, aí a gente não sabe. Coisa para se descobrir. Qual é de que é feita essa matéria, né, do fluido universal do constituto perispírito? A gente não sabe, a gente só sabe que é quintessenciário, uma quintessência que a gente não sabe qual é. Isso dura para que a gente possa, por meio da nossa inteligência, aquilo que a gente vai, a cada vez, caminhando em direção às descobertas que envolvem o ser imortal, descobrir. Cabe a nós descobrir. O campo está aberto, né, para pesquisas, para a gente buscar, fazer uma busca bibliográfica e tentar descobrir pesquisas desde o mediúnico como Hermínio Miranda fez. Enfim, o campo está aberto para que a gente possa descobrir. Aí vem a doutora Marlene Nobre, né, na aula dela, o dom da mediunidade. Aí ela fala, né, ela confirma, somos receptores de reduzida capacidade, delimitados pelo espaço, pelo tempo e espaço. Nossa mente é um ponto espiritual limitado, com percepções limitadas pela janela dos sentidos. E estes, por sua vez, estão restritos às áreas específicas do perispírito, chamados de centro de força ou chakras. Então, quando estamos limitados, isso está limitado aos chakras. Mas quando a gente se amplia, quando a gente se afasta, o perispírito se afasta, já não está mais limitado a esses centros de força. Aí ela continua. E onde é que a sensibilidade do espírito fica aprisionada? Exatamente aí, nos centros vitais, chakras, ou centros de força do perispírito, que são 7. Quando dissociados ou desarticulados, há liberação de fluido nervoso, ou ectoplasma, e o médium expande o seu potencial de observação todo o corpo perispiritual. Há uma exteriorização da sensibilidade e da motricidade. O espírito projeta-se no mundo espiritual. Então, dessa forma, o perispírito promove, né, essa expansão, né, dessa percepção, dessa sensibilidade, já não mais ali preso e restrito nas suas limitações por meio dos chakras e esse, por sua vez, ligado aos plexos nervosos, né, que é correspondente a cada parte dos órgãos mais vitais do nosso corpo humano. Bem, ainda sobre mediunidade,
É só para a gente, ainda dentro daquela temática de que o perispírito bem qualificado, o pensamento e a vontade bem direcionados, né? Acaba que a gente tem um perispírito mais sutil, mais sutilizado, portanto, com as percepções mais ampliadas, com a sensibilidade mais ampliadas também. E a mediunidade como um recurso que nós temos para poder também perceber todo esse mundo espiritual e também nos auto-perceber dentro desse contexto, tem a questão de como que ficaria, como que é essa questão moral do médium. Né? Lá no livro dos médiuns, que fala sobre a mediunidade, os espíritos dizem para Kardec, a faculdade propriamente dita reside no organismo. Nós já sabemos disso, né? É algo próprio do organismo e depende do moral. Então, tem essa questão de ser uma pessoa moralizada. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso. Pode ser bom ou mal, de acordo com as qualidades do médium. E aqui, gente, vou dar só um pouquinho. Nesse item 226, são ditas várias coisas pelos espíritos, né? Alguns até surgem um efeito de ameaça, né? Porque quando fala, e se o médium, né, não tiver uma boa qualidade, se não tiver uma moral, né, bem direcionada, o que acontece? Então, os espíritos dizem, né? Vai perder muito, e duplamente, porque tanto perde o dever que deveria estar praticando, quanto a instrução dos espíritos que estariam dando para esse médium. E também começa a dizer também sobre todas as consequências, né, em relação ao médium que não direciona bem a sua mediunidade, que não utiliza nem para o seu bem individual, nem para a humanidade. Os espíritos dizem isso também lá no livro 226, que a mediunidade não é somente para um intento individual, ele é para a humanidade também. Então, nós temos esse dever também para com a humanidade, todos nós crescemos em consciência, e a mediunidade ela veio como um recurso para todos nós nesse sentido. Bem, o fato é que o estudo da mediunidade é o estudo da natureza transcendente do ser. Ela não é apenas um fenômeno onde a gente pratica uma vez por semana, no centro espírita, né, que a gente estuda os seus efeitos, suas classificações. Ela é algo para ser estudado nessa perspectiva. E nós somos transcendentes, a prova disso é que nós temos essa mediunidade, que também nos traz a confirmação de que nós temos um corpo sutil para além desse. E esse corpo sutil faz essa conexão entre mundos. E se faz conexão entre mundos, esses mundos existem. E outras pessoas existem também. Então, ela tem uma natureza transcendente. E todos somos médiuns. E isso faz parte do psiquismo humano, né? E a mediunidade, então, vale dizer que também não deve ser tratada como uma coisa apartada do ser humano, própria de ser espírita, própria de um trabalho específico. Ela faz parte do psiquismo humano, então faz parte do ser integral. A mediunidade me constitui, como a minha psique me constitui, como meus aspectos fisiológicos, orgânicos, mentais me constituem. Então a mediunidade precisa ser colocada dentro desse contexto também. E as comprovações, né, aí quanto à mediunidade, pesquisas de cunho materialistas tendem a comprovar que os laboratórios são tempos e inteligência concitadas a serviço de Deus. Então, por mais que as pesquisas materialistas venham levantar a bola no sentido de que nada disso existe, que é misticismo, há algo lá dentro dos espíritos que a gente imagina que os espíritos colocaram de uma forma muito tranquila para a Kardec. Do tipo, não se preocupe, tudo que existe no mundo está a serviço de Deus. Ainda que seja uma pesquisa de cunho materialista, ela vai tender ainda para exaltar a era do espírito. É isso que diz lá esse item 226. E lá também, né, no 226, fala o progresso da ciência como conquista divina permanece na exaltação do bem como a glorioso porvir. Então não precisamos nos preocupar em relação de que não se vai comprovar esses pressupostos, né, que seria bastante interessante a sua expansão, para que a humanidade também pudesse usufruir de tudo isso e trabalharmos em diversas vertentes, como, por exemplo, na área da saúde, considerando, né, esse ser espiritual que todos nós somos, e isso repercutiu em saúde, em doença, mas
nós teremos esse glorioso porvir, segundo diz lá o livro dos méritos desse item. E também a destinação da Terra, pela lei do progresso, né, é evoluir, né, tudo evolui, está lá no capítulo 8º. E a mediunidade, por fim, então, se a gente for colocar algumas reflexões acerca de como trabalhar com a mediunidade, dentro dessa perspectiva de nos qualificar espiritualmente, nos organizar mentalmente, psicologicamente, né, que é um fator também que faz parte do nosso psiquismo, nós temos aí alguns pressupostos que combinam com também as falas de Jesus, né, nesses itens do Evangelho, né? Então, nós podemos seguir um roteiro seguro de exercício da mediunidade, onde a gente pode, então, cumprir com essa máxima, né? Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. E nesta contemporaneidade, porque tudo isso existe hoje com outros nomes, né? Bem, gente, então, o que nós vimos até agora, né? Nós vimos que todos esses recursos, eles fazem parte da nossa transcendência, né? Envolvem o nosso histórico de criação, que é a nossa condição de criação, aquilo que a gente já veio, vamos dizer, os implementos que já veio de fábrica, e também a nossa condição anímica, aquilo que a gente agora está se equipando, né, para poder fazer esse trânsito para melhores paragens, né, da nossa estrada evolutiva. Então, nós recordamos a importância do perispírito, nossos trânsitos entre mundos, falamos sobre pensamento, vontade, mediunidade, e eu estou reforçando isso para que a gente considere isso como recurso importante da nossa história transcendente, e também não nos esquecer de Deus, né, a confiança em Deus de que tudo dará certo no final, mas é preciso agirmos, de Jesus, de que é importante seguirmos esses pressupostos de Jesus como caminho, verdade e vida, e a oração, que é uma das coisas mais potentes que existe dentro do nosso psiquismo, é a oração. A gente ia trazer aqui um monte de coisa, né, para poder ilustrar, né? Mas tem uma ilustração bastante importante do livro Missionários da Luz, lá no capítulo 6. Está bem fresquinho na minha mente porque a gente está reestudando o livro Missionários da Luz, que se chama Oração. E lá está dizendo da potência, né, falando de uma forma fisiológica mesmo. Porque a gente fala muito, oração é importante, vamos orar, mas a fisiologia da oração, a forma como isso sai de nós, né, pelo pensamento, pela vontade, espiritualmente, e atinge altos cumes, né? Então, a prece é um importante recurso mesmo para a gente utilizar dentro dessa nossa caminhada com uma condição anímica, né? E agora, gente, nós fizemos algumas perguntas lá no Tele, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, fizemos 3 perguntinhas lá, né? E nós gostaríamos agora de trabalhar com vocês, né? Finalizo aqui a minha fala, trabalhar com vocês, dando a voz para vocês, para que a gente possa fazer esse bate-bola também. Ou as perguntas é vestibular, tá, gente? Mas está aberto também para colocações, perguntas e esclarecimentos.